Um dos golpes mais praticados nos últimos tempos tem sido o golpe do falso entregador ou do falso prestador de serviço em condomínio. Vocês já ouviram falar disso? Certo? O cara vem uniformizado, né, com um crachazinho falso lá e tal, enrola o porteiro, entra, e aí o resto é história. Certo? Por quê? Porque a pessoa está se disfarçando por alguém, você analisa a aparência, tudo indica que essa pessoa está vindo fazer um serviço. Tem gente até relatando aí que tem cara vestido de neoenergia, vê só. Né? O cara está lá com capacete e tudo, certo? O macacão, tá? Tudo lá direitinho, enrolando todo mundo para poder entrar. Eu tive uma experiência interessante. Eu e Alisson, essa semana, fomos pegar umas doações no prédio de alguém, né, de uma das nossas igrejas. E aí, chegando lá, a gente pensou, a gente está indo buscar doações, então a gente vai pegar o elevador de social. Quando a gente descer com as doações, a gente desce pelo do serviço. E a gente estava com roupa de guerra, né? Certo? Para fazer isso, a gente pegou o elevador social. Dentro do elevador social tem um interfone. O interfone começou a tocar. Eu digo, eu não vou atender não, velho. Eu sei lá o que é isso. Alisson também, vou também não. Aí a gente chegou lá em cima, a moradora disse, o porteiro acabou de ligar aqui, que era para vocês pegar o elevador de serviço. Eu digo, Eu digo, Aí veio uma outra pessoa que estava prestando serviço numa reforma do apartamento vizinho, perguntando, vocês foram subir pelo elevador social? Falou, sim. Mas a gente não está fazendo nenhum tipo de serviço subindo, né? Aí a gente acabou tendo até um pequeno desentendimento lá, eu e ele, porque eu pensei que ele trabalhava no prédio. Aí eu falei, meu amigo, nunca fui tão atacado por pegar um elevador na minha vida. Certo? Se eu soubesse, eu tinha ido de escada, 12 andares, né? Menos estresse. Mas aí eu fiquei pensando, né? Se eu e Alisson estivesse de paletó e gravata, subindo pelo elevador de serviço, será que ele teria interfonado para a gente? Obviamente não, né? Certo? Teria interfonado para a pessoa que a gente foi buscar as doações? Também não. O funcionário que estava prestando serviço no outro apartamento teria vindo me questionar ou questionar a Alisson? Também não. Por quê? Porque a gente se liga em aparência. Né? A gente foca muito em aparência e não no coração. Que é uma coisa muito contrária do que Deus faz. Deus se liga no coração e não na aparência. Semana passada a gente olhou um versículo muito interessante da passagem de 2 Timóteo 3, mais precisamente o último versículo da semana passada, que diz o seguinte: embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. E muitas doutrinas se apresentam como corretas. Mas elas entram sorrateiramente pelas pessoas em suas mentes, hoje pelas telas, certo? Pelos AirPods da vida e os headphones, daquilo que a gente escuta, e também por grupos sociais que a gente faz parte. E em 2 Timóteo, dos versículos 6 a 9 do capítulo 3, Paulo alerta sobre essas distorções da verdade que tentam penetrar em nosso lar, meio que disfarçadas, certo? De pessoas que vêm prestar serviço da energia. E vê só o que ele diz lá. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Aqui nesses versículos a gente vê o nosso apóstolo nos revelando ou alertando, certo, que há um método usado por essas pessoas que desviam pessoas, no versículo 6, que há um efeito, um alvo efeito de dar ouvido a essas pessoas, na segunda parte do versículo 6 e todo o versículo 7, e ele fala sobre o fim inevitável desses falsos mestres, no versículo 8 e no versículo 9. E é muito fácil, presta bem atenção, é muito fácil cair
em armadilhas doutrinárias. Você sabe o que você tem que fazer para você cair em armadilha doutrinária? Basta você não estudar a Bíblia. Você não estuda a Bíblia e você já é uma presa fácil. Se você não é um bereano que gosta de examinar as Escrituras para ver se aqueles que estão anunciando as pseudo-verdades realmente são verdades, você é uma presa fácil. Você sabe o que é um bereano, né? Atos 17:11. Os de Tessalônica eram mais nobres do que os de Bereia, ou os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque ouviam o que Paulo e os apóstolos ensinavam, iam para suas casas conferir se realmente anunciavam a verdade ou não. Você tem que ser um bereano. E se você não for um bereano, você vai cair na história de muita gente aí. E hoje a gente está vivendo um momento na história humana que não creio que tenha em toda a história mais informação contraditória flutuando por aí do que nos últimos anos. Há várias correntes de pensamentos sendo transmitidas, principalmente depois da internet e depois das redes sociais. E a grande questão é como é que eu sei o que é correto que está rolando por aí? Qual é o pensamento que é o certo? E depois de descobrir qual é o certo, como é que eu impeço que a corrente errada entre na minha mente, entre na minha casa, entre na minha igreja? E a maneira que Paulo nos mostra aqui, ele diz, tomando passos cuidadosos para interromper a influência dessas pessoas sobre nós. Você toma passos cuidadosos para que você venha a impedir essa introdução sorrateira de influência na nossa mente, em nossas casas e em nossas igrejas. E aí Paulo, ele descreve aqui 3 passos que você precisa tomar para você impedir, certo? Essa influência na sua vida, na vida dos seus, que é os seus familiares, e na vida da sua igreja. O primeiro passo que ele nos demonstra aqui para combater esses falsos mestres e essas mentiras é identificar a infiltração. Identifique a infiltração. Como é que o erro entra? Vocês aqui provavelmente devem ter tido infiltração em casa, estão tendo infiltração em casa, ou terão infiltração. Acabaram de consertar e vai de novo infiltrar. Certo? Você já olhou aqui ao redor da nossa igreja, você olha para essa parede aqui, é toda infiltrada, aquela ali é toda infiltrada, certo? Aquela é menos, porque ela está bem acima do chão, certo? Qual é o problema com infiltração? O problema com infiltração é que a água cai aqui e ela talvez não infiltre aqui, ela corra para cá, ache uma fenda, entre e infiltre aqui. E aí você faz o serviço aqui, porque você vê a poça de água aqui. Não é? Você vê a concentração de água aqui, é aqui. Aí você espera dar um sol, uns dias aí você prepara tudo que você tem que preparar, conserta. E aí depois cai uma chuva de 1 semana ou 2 e você fica frustrado. Por quê? Porque não era ali. Aí você vai tentando achar aonde é que essa água está infiltrando. E a água, ela é algo muito sorrateiro. E ela é feita mentiras. As mentiras, elas pingam, certo? Em certos lugares, e a gente acha, não, isso aqui é inofensivo, isso aqui não vai me influenciar, isso aqui não tem problema, isso aqui eu não posso proteger os meus filhos de tudo. Eu começo a justificar na minha mente, e aí quando eu menos percebo, a mentira infiltrou dentro da minha mente e dentro do meu lar. Vê só o que Paulo fala aí no versículo 6. Esses são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. O verbo aqui introduzir carrega a ideia de penetrar sorrateiramente. Igual a água penetra, né? Sem que você perceba, vai se introduzindo ali. Os falsos mestres, eles usam uma linguagem de disfarce, de aproximação relacional. Geralmente são pessoas muito carismáticas, certo? E soam inteligentes, sofisticados no que falam, certo? Então, começam a penetrar sorrateiramente na sua mente. E esses falsos mestres procuram vulnerabilidades para se aproximar e seduzir as pessoas. Aqui ele fala de um grupo de pessoas vulneráveis, que são
mulheres, né? Capturam mulheres vulneráveis. Ele não está dizendo aqui que todas as mulheres são vulneráveis. Ele está classificando que tem mulheres que são vulneráveis. Obviamente também tem homens que são vulneráveis. Ele provavelmente mencionou isso porque na época, naquele momento, tinha algumas mulheres que estavam dando ouvidos a todo tipo de doutrina e permitindo que isso entrasse dentro dos seus lares. E a gente vai falar mais dessas mulheres vulneráveis daqui a pouco, mas observa que esses falsos líderes, eles estão em uma incursão, é feita uma missão para sequestrar essas mulheres. Por quê? Porque eles sabem do poder que a mulher tem dentro da família. Preste atenção, mulher. Você tem um grande poder de influência sobre sua família. Então Paulo aqui, ele não está falando mal das mulheres. O que ele está falando? Que as mulheres têm um poder enorme de influência. Certo? Lá em casa, a turma acha que quem manda sou eu. Acham. Certo? Mas os que me conhecem de verdade, sabem, certo? Que eu só sou o pescoço. Entendeu? Na verdade, eu sou a cabeça, mas tem um pescoço chamado Michele. Ele me vira para cá e para lá. Ele faz sim ou não, não é? Então ela tem um grande poder de influência sobre mim. E você tem um grande poder de influência sobre a sua família. As mulheres muitas vezes gastam muito tempo com seus filhos. Muito. Então ela tem um poder de influência muito grande, tem uma oportunidade de influência muito grande. As mulheres, quando querem uma coisa, é feito água também, viu? Plim, 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 plim. Plim, você vai me dar, você vai me dar, você vai me dar, você vai me dar. O cara acaba cedendo. Grande poder de influência. Então você tem um grande poder de influência. E aqui ele está dizendo que estes falsos mestres entram por meio do engano, pelo meio da dissimulação, para sequestrar essas mulheres mentalmente. O termo aqui sequestrar ou, né, seduzir, que ele está falando aqui, é o termo para cativar ou fazer prisioneiro. E é usado aqui para tornar pessoas cativas, certo? Prisioneiras. É como se estivesse descrevendo prisioneiro de guerra. Quando você conquista uma nação, agora aquelas pessoas você alicia para ser seus escravos, seus influenciadores. E o propósito desses falsos mestres aqui é o de entrar sorrateiramente na sua mente para capturar a sua mente, certo? E fazer delas agora ao serviço deles. Eles ganham confiança, se infiltram no centro do lar, que é lá onde tudo acontece. É no lar onde tudo acontece. É no lar que é o lugar de segurança, que é o lugar de proteção, que é o lugar de disseminação da verdade ou da mentira. E aí, naquele momento, ele captura um e vai usando aquele para influenciar o outro, para capturar o outro, para capturar o outro, para capturar o outro. Logo está todo mundo capturado e cativo dentro daquela família. Agora eu quero me dirigir aos homens. Homens, preste bem atenção o que eu vou falar a vocês. Vocês devem guardar as suas famílias desses indivíduos que pretendem apenas corromper a mente de seus familiares e se instalar dentro do centro do seu lar. Você é o soldado campeão, certo? Você é o vigia do seu lar. Proteja a sua esposa dessas armadilhas. Você sabe como é que você protege sua esposa dessas armadilhas? Ensinando ela as escrituras. Deus deu você o privilégio e a oportunidade de instruir sua esposa na verdade da palavra. Mulheres, fiquem abertas, certo? Para poderem aprender isso aí. Não deixe essa tarefa para outras pessoas não, viu, campeão? Se você deixar essa tarefa para outras pessoas, isso vai influenciar o seu lar e você vai ser cativo pelaquela mente que foi capturada. Então você é o vigia do lar. Procure saber o que é que sua esposa está assistindo, o que é que sua esposa está ouvindo, o que é que seus filhos estão vendo no celular, o que é que não estão, com quem eles andam, certo? Por mim, eu vou dizer muito, muito sincero a você. Você deveria não deixar o seu filho assistir nada que você já não filtrou. Certo? Você é o filtro do seu lar. Eu estou falando aqui, você homem. Você pode pedir a sua esposa para lhe ajudar, mas a tarefa é sua. Como homem da sua casa. Você é que é para estar fazendo essa filtragem. Você é para chegar para sua esposa. Eu vi fulano agora ali assistindo um negócio ali. Você permitiu ela assistir esse bagulho aí? Você liberou?
certo? Você já viu, deu uma lida sobre esse filme aí, se é bom, se não presta, se presta, que tipo de influência exerce. Ó, eu vi fulana, tá? Agora no celular ali, beleza, eu quero saber aí com quem ela está conversando. Quem é essa pessoa aí chamada João? Não é? Certo? Eu fui para um casamento agora quinta-feira, aí o noivo estava lá se declarando nos votos lá para a noiva, né? Qual é que a gente faz, né? Aí ele falou que a primeira vez que ele foi pedir permissão para namorar, porque eles namoraram assim, 2 tempos diferentes. Uma primeira vez, depois 8 anos se passou, começaram a namorar e agora casaram. Aí ele foi conversar com o pai dela, e o pai dela é coronel do exército. E aí ele esperou ele sentado na mesa com uma espada do exército em cima da mesa, para conversar com o cara. Recado dado, né? Certo? É isso mesmo. É isso mesmo, campeão. Certo? Eu não teria uma arma, porque hoje em dia para conseguir uma arma aqui é muito difícil, mas mesma forma comigo. Agora, não deixe os seus filhos ter redes sociais novos demais. Por mim, eu vou ser muito sincero a vocês, vão me chamar de radical agora aqui, certo? Eu não deixaria um filho meu ter acesso à rede social até 15 anos de idade. Não deixaria. Aí você está, pastor, isso é muito radical. Sou mesmo. Com relação a isso aí, eu sou mesmo. Agora, é por uma boa causa. E eu vou dizer a você qual é a causa. É muito mais fácil você prevenir do que você remediar. Depois que o estrago está feito na mente de uma criança, de um jovem, muito jovem, certo? Para você reparar esse dano é muito difícil. Depois que as coisas erradas são vistas, não pode ser mais não vistas. Vocês estão me entendendo, certo? Depois que seu filho for aliciado na internet, beleza? Para cometer crime, fugir com um estranho, praticar atos sexuais, que eu já vi, até se matar, ser induzido a se matar, aí você vem me perguntar se eu sou radical ou precavido. Certo? A coisa é séria. A gente está numa guerra. Certo? Isso aqui não é brincadeira, não. Nós estamos numa batalha contra os poderes e potestades, usando falsos mestres e pessoas para induzir os nossos filhos ao erro e desviá-los para todo sempre. Então, tudo que você fez vai ser colocado por água abaixo se você não prestar atenção nessas infiltrações dentro do seu lar. Aqui vai alguns sinais de infiltrações que eu quero compartilhar com vocês, certo? Em sua casa. Fique alerta quando esses aqui começarem a se mostrar, para que você possa ir lá e já impedir de entrar. Primeiro alerta: pessoas que prometem segredos e chaves exclusivas. Certo? Se você chegar a uma pessoa e dizer, rapaz, eu descobri um negócio, vai-te embora, Satanás, daqui. Entendeu? Tu já vai se ligando aí. Certo? Pirâmide de marketing, profeta, bispo. Certo? Começou a se dizer, tem uma profecia para você. Vai-te embora com a tua profecia para o quinto dos infernos. Que eu não quero isso aí não. Está tudo revelado aqui já. Minha profecia já está toda aqui. Certo? Então te liga. Segundo, pessoas que minimizam o pecado e maximizam a autoestima. Minimiza o pecado e maximiza a autoestima. Você merece mais do que isso? Saia disso, certo? Deus tem algo melhor para você. Se valorize. Você é uma pessoa forte. Meu amigo, isso é seta. Fuja, certo? Isso aí é alguém tentando lhe influenciar. Às vezes a pessoa está lhe tentando influenciar porque já foi capturada. Nem percebe. Acha que aquilo é verdade. Então perceba você, de repente você pode ganhar ela. Terceiro alerta: pessoas que trocam o evangelho por autoajuda. Trabalhe em você, evolua. Não é? Não tem esse negócio hoje aí? Certo? Invista em você, se importe com você. Se ame primeiro. Olha, mas menino. Certo? Vamos perguntar isso a Jesus. Ele se amou primeiro? Não, né? Ele amou quem? A mim, a você primeiro. Então, o amor é sacrificial. Cuidado para que depois Cristo não vire acessório da sua fé, em vez da sua fé. Quarto alerta: pessoas que relativizam a Bíblia e enfatizam revelações novas.
Quando um cara vem e diz, a Bíblia precisa ser atualizada. Amigo, cancela esse camarada aí da sua vida. Certo? A Bíblia é atual. Sempre será, sempre foi e continuará a ser. Certo? Quando o cara chega e diz, Jesus era de esquerda, Jesus era de direita. Aí tu sabe o que é que ele faz com um cara desse? Se o cara dizer, Jesus era de esquerda, Jesus dá uma tapa na cara dele com a mão direita. Quando o cara diz, Jesus era de direita, Jesus pega a esquerda e toma e tu também. Entendeu? Jesus é apartidário. Por quê? Porque Deus está acima de partido. O partido de Deus é o único partido para o crente. A gente tem que aprender isso aí, certo? A nossa lealdade é dada ao Senhor Jesus. Não é a governante nenhum. Porque governante é tudo falho. Certo? Por sinal, você sabe quem é que Deus deu a responsabilidade de governar a terra? A mim, a você, a você, a você, a você, a você. A gente fica tudo esperando por Brasília, né? Pelo Palácio das Princesas. De princesa não tem nada ali, né? Deus está esperando você governar o pedaço de terra que você tem dentro da sua casa. Governe bem o seu lar. Quinta alerta aqui, ó. Pessoas que desprezam prestação de conta. Eu adoro Deus em casa. Onde é que está isso na Bíblia? Tem gente que diz, a minha igreja é a igreja não sei o que, de Minas Gerais. E tu cultua como lá? Tu pega um avião, é? Não, online. Certo? É muito fácil, tu não presta conta nada da tua vida, tu não recebe disciplina e instrução, ninguém te conhece, ninguém te desafia. Certo? O que é isso aí? Isso é fórmula para desastre, irmão. A gente foi criado para comunhão. A gente foi criado para estar debaixo de líderes que se importam conosco. Tem gente que chega, eu sou contra a religião organizada. Mas tu organizou a tua. Né? A tua. Tu fica em casa, não sai dela, faz do teu jeito. Isso é o quê? A religião que tu organizou. Certo? Sexta alerta aqui, ó. Pessoas que monetizam agressivamente a fé como um selo de espiritualidade. Certo? Oxe, tu não tem isso não, Deus não está contigo. É amaldiçoado. Certo? Faz isso, faz um compromisso com Deus. Te garanto que esse negócio vai mudar. O que é isso? Certo? Onde é que está isso na palavra de Deus? Não tem isso na palavra de Deus. Certo? A realidade é essa. Se você, né, muitas vezes o resultado da sua vida não tem nada a ver com relação à sua fé, tem relação com as suas decisões que você tem tomado. Consequência e efeito. Toma decisão melhor, as coisas vão mudar. Sétimo, pessoas que se autopromovem como ungido. Oh, meu Deus. Deus me deu isso, pois Ele viu que eu merecia. Não é? Certo? Eu tive fé o suficiente, por isso Ele me abençoou. Aonde é que está isso de novo na Bíblia? Isso é graça? Não, isso não é graça. Aqui vai um alerta para você, certo? Torne-se a porteira espiritual do seu lar. Tá? Fique chato, igual o porteiro do prédio que eu fui visitar. Certo? Eu sei, eu não gostei. Mas o cara estava fazendo o quê? O trabalho dele. Teve um síndico por trás dele que disse, ó, ninguém entra aqui nesse elevador social, certo? Vestido com roupa de guerra, porque o camarada é prestador de serviço. Então tem que pegar o elevador de serviço. O cara tem culpa, o porteiro? Não. Ele estava fazendo o trabalho dele. Então seja porteiro chato do seu lar. Certo? Filtre quem fala aos seus. Quem é? O que é que ele crê? A quem ele se submete? Que igreja ele frequenta? Certo? O que é que ele crê? Quem é essa pessoa? De onde ele vem? Quem é a família dele? Tenha conversas abertas, rebata com a verdade, mostrando onde está o erro de acordo com a palavra. Agora, vê só, para tu fazer isso, abençoado, tu precisa estudar a Bíblia. Tá? Se tu não estudar a Bíblia, tu não tem com que rebater. Tu não tem com que corrigir. Abra o seu olho e proteja a sua família contra esses falsos mestres. Eles estão se infiltrando dentro do seu lar, através de vários meios, certo? E o segundo passo no combate contra esses falsos mestres e suas mentiras é esse aqui. Depois de você, certo, identificar as infiltrações, você interrompe a captura. Segunda parte do versículo 6, versículo 7. O que é isso aí? O que o erro faz com o coração?
Vamos tentar interromper isso aí. E na segunda parte do versículo 6 e o versículo 7 todo, Paulo mostra os efeitos que essa influência negativa pode ter em nós. Olha só o que ele diz: carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, estão sempre aprendendo, presta atenção nessa parte aqui que eu acho muito interessante, estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como é que a pessoa fica aprendendo, mas não chega ao conhecimento da verdade? Por quê? Por causa da culpa amontoada por inúmeros pecados e não tratada, ela acaba virando uma porta para a manipulação desses líderes. Você acaba sendo manipulado. A maioria das pessoas que eu já vi se submeter a líderes mau caráter, você sabe por quê? Porque a pessoa, na própria vida, está toda errado. Não consegue nem identificar o mau caratismo na vida do líder. Não consegue. Tá? E uma pessoa culpada, ela não tem moral para se posicionar contra um líder imoral. Sacaram aí? Tu tem que ter moral. A solução qual é? A solução é você lidar com o seu pecado. Você tem que lidar com o seu pecado. Enquanto você for conduzido por paixões carnais, você vai ser puxado por todo tipo de doutrina conveniente que se encaixa com o teu comportamento. Justifica o que tu está fazendo. Perceba, certo? As maiores aberrações ensinadas na internet aí, se você não vê aí, certo? Tem muito cara das antigas que hoje tem ministério completamente diferente do que tinha no começo. Por quê? É conveniente, né? Vai mudando, vai moldando, vai fazendo um monte de ajuste. Agora, vê só o que ele fala aí. E você vai estar sempre aprendendo. Você sempre vai ter uma nova revelação. Um compromisso de jejum de 40 dias. Né? Um pacto para quebrar correntes. Cursos de coach para fortalecer sua dependência em você. Lives do profeta XYZ. Tudo isso, mas sem o quê que ele fala? Sem o conhecimento da verdade que transforma. Ele usa aqui uma palavra muito interessante no grego. Epignosis. Epignosis não é mero conhecimento intelectual. Não é mera informação. É conhecimento que traz transformação real. Informação sem arrependimento, você sabe o que é? Igual a estagnação. Você aprende, não sai do lugar. Se você não se arrepender através do conhecimento da sua culpa, não vai haver transformação em sua vida. E você vai se tornar um seguidor de líderes interesseiros. Eles vão capturar, certo, o seu coração e começar a corromper o seu coração. E eu quero dizer uma coisa a você. Em suas mãos está o poder de quebrar essa corrente maldita do erro e culpa. Mas sem arrependimento, mudança de mente, não vai acontecer. Você tem que reconhecer o seu erro. Enquanto você estiver justificando os seus erros e os acobertando, você vai ser cativo desse tipo de líder manipulador. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de um corinho muito antigo, escrito, composto pelo Milad. Alguns de vocês aqui que são velhos, que só a moléstia feito eu, certo? Sabe do grupo Milad. Ninguém sabe do grupo Milad. O Jô está dizendo que não sabe. Ah, vê, fofinha, é linda ela, né? Não sabe. Certo? Tu viu o Milad nascer lá na maternidade. E, diz, mas, baseado em Salmo 32, versículos de 1 a 5. E diz o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado. Aí o refrão diz: porque a sua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Versículo 2 dá a resposta. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Certo? É assim que você conhece a verdade. Você conhece a verdade quando você se abre para dizer: eu estou errado. Certo? Eu pequei aqui. Certo? Qual foi a melhor parte do reinado de Davi? A melhor parte do reinado de Davi foi quando ele foi confrontado pelo profeta Natã e disse: eu pequei contra Deus. Acabou-se. Encerrou o papo. Certo?
E aí ele se dispôs a, o que Deus fizer, eu assumo a consequência. Eu mereço. O que é que Deus fez? Transformou a vida dele e deu um reinado a ele na segunda parte, melhor do que o primeiro. Percebam aí aonde está o crescimento. Você sabe como você interrompe essa captura maldita? Fazendo 3 movimentos objetivos na sua vida. Eu vou apresentar para você. Por sinal, hoje seria um ótimo dia para você estar anotando isso, irmão. Se você não está anotando isso aí, você tem que anotar. Porque se você quiser minhas anotações, depois eu dou. R$50, certo? Está tudo certo. Aí, por retiro do carnaval. Certo? Vê, primeiro movimento. Confesse culpas específicas. Não fique generalizando o que você fez, não. Certo? Assuma culpas específicas. Tá? Vê só o que Tiago 5,16 diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A cura na confissão dos seus erros. A verdade inversa também é verdade, tá? Se você ficar justificando, abafando, se escondendo, não há cura, só há doença. Você vai adoecer. Não é o que Salmo 32 diz? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado. Você vai envelhecer. Certo? Na última parte ela diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A luz, gente, ela desarma manipuladores e traz cura para a sua vida. Certo? Segundo movimento objetivo que você faz, corte fontes que inflamam paixões. Corte fontes que inflamam paixões. Se for aplicativo, corte. Certo? É alguém que você segue, é alguém que você tem amizade, corte. É um ambiente que você frequenta, corte. Enquanto você não cortar, você estará alimentando. Pare de mentir para você que você vai conseguir gerenciar isso. Você não vai, porque isso não é gerenciável. Nunca foi intencionado para você gerenciar pecado. Certo? O pecado é para ser cortado, não é para ser gerenciado. E por último, consolide doutrinas básicas em sua vida. Consolide doutrinas básicas em sua vida. Leia a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia toda, tenha vergonha nessa sua cara. Comece 2026, leia essa Bíblia todinha. Certo? Como é que você diz que você ama a Deus, ama a palavra e não leu esse livro todinho ainda? Certo? Lance seu alvo espiritual do ano. Vou ler a Bíblia de cabo a rabo. Certo? Leia ela toda. Depois você faz o quê? Estude a Bíblia. Certo? Estude a Bíblia. Eu não sei estudar. Aprenda a estudar a Bíblia. Certo? Venha para o SBG. Aprender como estudar a Bíblia. E você vai sair de lá aprendendo. Aprenda a dividir corretamente a palavra de Deus. Separar o que é programa do reino do programa da graça. Para você não estar misturando. Aplique as verdades sobre sua identidade em Cristo, em sua vida. Certo? Venha para os GVs aprender isso. Certo? Assim que você vai crescer. Pare de ir atrás de novidade. Certo? Pare de ir atrás desses modismos. Aprenda o que já está revelado nas cartas de Paulo e você vai estar muito bem, certo? Consolidado nas verdades bíblicas. Eu gostaria de deixar para vocês aqui 5 perguntas filtros agora. 5 perguntas filtros para você ajudar você a identificar se o ensino é bíblico e se o líder que está falando aquilo é falso. Certo? Primeira pergunta. O que essa pessoa faz com Jesus? O que essa pessoa faz com Jesus? Jesus para ela é Senhor e Salvador ou Jesus para ela é um coach motivacional? Entendeu? Certo? Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar aqui um negócio, vai vir uma pessoa na cabeça de vocês. Certo? Tá? A sua melhor vida está por vir. Tá? Tem um pastor aí que vive dando curso em Israel. Tá? Pelos míseros 15 mil reais. Entendeu? Você vai com ele, conhece a Terra Santa e sai lá, certo? Mais liso do que entrou. Foi um coach maravilhoso esse daí. Então, Jesus é o quê? É Senhor e Salvador. Tá? Se para essa pessoa ele é coach, fuja desse ensino. Segunda pergunta, filtro, para você identificar se o ensino é bíblico e se o líder é falso. O que essa pessoa faz com o evangelho? O que essa pessoa faz com o evangelho?
Ela prega graça mais arrependimento ou ela prega desempenho mais técnica? Beleza? Se é desempenho mais técnico, não passa de carnalidade em sua melhor forma. Fuja desse negócio aí, certo? Fuja, varão, desse negócio aí. Terceira pergunta, filtro. O que essa pessoa faz com a Bíblia? Para ela, a Bíblia é a autoridade final ou é um material flexível? Não, aqui a Bíblia tem razão, aqui não, aqui sim. Se é material flexível, aberto à interpretação relativa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse ensino é diabólico. Não só fuja dele, alerte todo mundo contra ele. Certo? Todo mundo que você tiver. Quarta pergunta, filtro. O que essa pessoa faz com o pecado? O que essa pessoa faz com o pecado? Ela banaliza, renomeia o pecado, ressignifica o pecado ou chama ao arrependimento? Se não chama ao arrependimento, então é filosofia mundana com aparência de coisa boa. É o que é, certo? Quinta e última pergunta de filtro aqui, para você identificar se o ensino é bíblico e se o líder que está ensinando é falso. O que essa pessoa faz com a igreja local? Ela valoriza a igreja local ou ela minimiza? Ela valoriza o lugar onde o ensino é feito, a instrução é dada, a disciplina é aplicada, ou ela incentiva o isolamento? Certo? Tem que ver isso aí. Isolamento vai levar o quê? A egoísmo, a egocentrismo, que leva a imaturidade e sentimento de superioridade. Entendeu? Você ainda está nessa igreja aí porque você é um bitolado. Se você fosse assim como eu, camarada esclarecido, iluminado, você já tinha deixado disso. Né? Oh, humildade maravilhosa essa. Né? Saiba identificar. Cada uma dessas perguntas vai revelar se o ensino é bíblico e se o líder é falso. Aplique essas perguntas e observe atentamente o alvo desse ensino falso, para que você evite ele de entrar no seu lar e que você salve outras pessoas de entrar nesse ensino. Por sinal, essa é a nossa missão. Deus deixou a gente aqui. Nós estamos aqui para resgatar pessoas da condenação dos seus pecados e também para libertá-las de mentiras dissimuladas, distorcidas, certo? Prejudiciais. Isso nos leva ao terceiro e último passo no combate contra falsos mestres e suas mentiras. E o terceiro e último passo é esse aqui do combate. Insista na verdade. Depois de você identificar a infiltração, certo? Interromper a captura, insista na verdade. Qual é o fim do erro? Versículo 8, versículo 9, nós lemos: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Estes homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Quem foi Janes e Jambres? Certo? Tem aqui pernambucano que chama jambo de jambre, né? Não é? Certo? É um jambre diferente, isso aí, velho. Certo? Um negócio tão fácil, tão mais fácil o cara dizer jambo. Aí a gente gosta de complicar. Jambre, meu amigo, simplifique sua vida em nome de Jesus. Certo? Chame jambo, não é? Mas jambre, você gosta de jambre? Não, de jambre não, mas de jambo sim. Né? Quem foi essa dupla dinâmica da desgraça? Porque foi, né? Esses dois aqui foram os magos de Faraó que se opuseram a Moisés e Arão quando Moisés foi pedir a liberdade do povo do Egito. E aí eles imitaram com suas varas os milagres que Moisés e Arão estavam exercendo, fazendo. E aí chegaram a uma das pragas, as pragas dos piolhos, que é a mais interessante de todas na minha opinião, certo? Do qual eles não conseguiram replicar. E até eles mesmos disseram para Faraó: ó, isso aí é um ato de Deus, não tem como a gente replicar isso não. E aí dali eles provaram que eles eram o quê? Falsos charlatões. Pelo que eles provaram ali. Agora, o interessante é porque na própria passagem,
onde isso acontece em Êxodo capítulo 8, versículo 18 a 19, não tem o nome deles lá. Isso mais tarde foi criado esse nome simbólico para eles dois. E é interessante que o povo judeu escolheu nomes para representar esses dois. Jane significa ele irritou. Então, com a sua falsidade, seu charlatanismo, Janes irritou Deus, querendo replicar o que só Deus fazia. Já Jambres, certo? Que não é jambo, significa curandeiro espumoso. Vê só, os termos que Deus usa na palavra. E hoje tem muito curandeiro e espumoso irritando a Deus com as suas mentiras e charlatanices. Quando eu penso em curandeiro espumoso, eu penso do camarada, ó, tu vai tomar esse sorrisal, beleza? Tu vai lá começar a espumar lá no meio, eu vou botar a mão na tua cabeça, entendeu? E tu vai levantar, cuspir essa espuma para fora e ficar bonzinho da tua epilepsia, certo? Isso aí é um curandeiro espumoso, certo? Um jambre, exatamente. O que a gente observa aqui é que esses falsos curandeiros até hoje estão exercendo esse ministério de mentira. E eles, através desse ministério de mentira, revelam a mente corrompida e a fé reprovada que eles têm. Agora, você quer ver um curandeiro espumoso ficar irritadíssimo? É muito fácil, certo? Você olha no olho dele e diz: hoje Deus não cura mais através de curandeiro. Deus cura diretamente. A garota vai ficar possessa quando você falar isso. Ela fica irritadíssima. Eu provo para vocês, estava lá nos Estados Unidos agora. Estou saindo do supermercado. Estou com a mesma camisa, só que em inglês. Eu não vou à igreja, certo? Aí eu saio, vem entrando esse curandeiro espumoso, que eu não estava nem sabendo que era. Aí ele chega para mim e diz: que igreja você é? Aí eu falei: aqui ó, essa daqui. Aí era a igreja aqui, né, que eu fui até pastor lá uma vez, né, Frontline Bible Church. Aí ele vê só a abordagem desse camarada. O que é que vocês creem sobre cura? Molesta? Não é? Boa tarde, como é que vai o senhor? Prazer, Joaquim. Não é? O senhor vai comprar o quê para a gente comer junto? Aí eu disse: a gente crê que os dons de sinais miraculosos e línguas se cessaram com a completude da palavra de Deus. Está tudo revelado, não é mais necessário. Aí ele falou: o senhor está errado. Eu estou errado, certo? Por quê? Porque eu já curei 200 pessoas. Aí eu cheguei para ele e falou: pronto, eu acabei de identificar que o senhor não curou ninguém. Ele falou: como assim? O senhor acabou de dizer que eu curei. Quem cura é Deus. Não, o senhor me entendeu errado. O que eu quis dizer, eu digo: não, agora não conserta não, campeão. Certo? Agora não conserta não, que a gente descobriu aí o problema. Aí ele começou a citar um monte de versículo memorizado do Velho Testamento. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu falei para ele: ó, o fato do senhor memorizar versículo para me impressionar, não me impressiona absolutamente nada. Certo? A verdade é que Deus cura diretamente hoje, mas Ele não cura através de pessoas para exatamente evitar pessoas orgulhosas como o senhor. O senhor tem um bom dia. E fui embora. Fui embora, levei nada. Certo? Fui-me embora, piquei a mula dali. E eu vou dizer uma coisa muito importante: não perca tempo com esse pessoal. Não perca tempo, pois a mente deles é corrompida pelo orgulho deles. Certo? Eles não querem ouvir, eles não vão ouvir, eles apenas querem convencer você da própria mentira que eles acreditam. É só o que eles querem. Quando eu vi que esse cara não queria nada, ele só me queria como plateia dele, eu falei: poxa, vou nada ficar aqui para esse show ridículo. Fui-me embora. Reconheça a mentira e os mentirosos por trás da mentira. Deixe-os falando sozinhos, pois eles rejeitaram a verdade e não estão interessados na verdade. Agora aqui fica o alerta de Deus para essas pessoas.
Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos. Para mim, quando eu olhei aquele cara, eu digo, paciência. Certo? Se eu não soubesse o que eu sei, hoje eu sairia convicto de que o que esse cara, pelo menos, está me ensinando aí está errado. Mas porque eu sei, só confirmou. Cedo ou mais tarde, as próprias pessoas perceberão que esses ensinos, que esses profetas são falsos. Por isso que você deve investir o seu tempo nas pessoas que estão começando a ser enganadas por essas pessoas. Essas pessoas têm chance. Essas pessoas têm retorno. Certo? Invista o seu tempo nessas pessoas. Essas pessoas talvez escutem a verdade e se arrependam. E comecem a crer na verdade. E eu quero dar a você agora 4 práticas para insistir na verdade. Certo? 4 práticas, anota aí. Primeira prática. Faça uma ancoragem semanal nas doutrinas básicas. O que é isso aí? Relembre dessas doutrinas toda santa semana. Certo? Que doutrinas? Certo? O que é o Evangelho da Graça? Relembre você aquela semana, toda semana, o que é o Evangelho da Graça, o que é o Evangelho da Graça. É por isso que você deve vir o GV toda santa semana. Certo? Porque você está ancorando essa doutrina básica na sua mente. Aprenda sobre Trindade, que o que mais tem agora aí é a gente querendo negar a divindade de Cristo. Antes eram os mormons, né? E os testemunhos de Jeová. Agora está proliferando por tudo que é lugar aí. Gente que não crê na divindade de Cristo, na divindade do Espírito Santo. Na autoridade e veracidade das Escrituras. Tem um monte de gente dizendo aí que as Escrituras têm erro. Certo? Por aí o tempo todo. Não vou citar nome aqui. É só você ouvir. Quando o cara disser, não, aqui está errado, meu amigo. Certo? Bloqueie esse camarada. E avise os outros. Certo? Aprenda sobre o corpo de Cristo, o que de fato é o corpo de Cristo. Beleza? O que significa ser membro do corpo de Cristo. Sobre salvação. Lembre e relembre. Salvação é pela graça mediante a fé. Salvação é pela graça mediante a fé. Salvação é pela graça mediante a fé. Certo? Tem um pastor essa semana que ele resolveu, depois de algum tempo, aí, depois de vários problemas e controvérsias que ele teve com muita gente, ele agora está virando católico. A beldade. Certo? Aí tinha um cara no Instagram que é católico, um cara aí, influenciador católico, né, festejando. Aí eu escrevi lá, pois é, só levou a Igreja Católica 2000 anos para reconhecer que Maria não é corredentora. Só. Que é pela graça, sacrifício exclusivo de Jesus Cristo, mediante você crendo, campeão, nisso aí. Certo? Crendo. Só levou 2000 anos para a Igreja Católica reconhecer, através do Papa atual, de que Maria não colaborou para a nossa redenção. Aí, tu quer que eu vire católico? Não, filho. Passa para a próxima aí. Eu saí disso. Depois de ter estudado isso por 10 anos da minha vida. Certo? Reconheça a verdade. Insiste. Ancore a sua mente semanalmente nas doutrinas básicas. Por isso que você tem que vir ao culto. Você tem que fazer as classes. Por isso você tem que se tornar aluno do SBG. Segunda prática. Faça parte de uma mentoria formal. Onde líderes maduros acompanham líderes novos. Busque conselho dos seus líderes. Seja acompanhado por eles. Certo? Busque conselho dos seus líderes, seja acompanhado pelos seus líderes. Eles são mais maduros que você. Utilize essas pessoas. Certo? Tenha uma mentoria formal com essas pessoas. Deixe elas ajudar você, instruir você. Terceira prática. Desenvolva o comportamento de um bereano. Confira tudo que todo mundo diz sobre a Bíblia. Tudo. Cada vírgula, cada ponto. Confira tudo. Certo? Só porque soou bíblico, não quer dizer que é verdade para nós hoje. Seja paulino. Certo? Vá ver o que é que diz nas cartas de Paulo. Se é para você hoje. E por último, busque uma igreja com prestação de contas. Busque uma igreja com prestação de contas.
certo? Busque uma igreja que tem pluralidade de liderança. Não é um cara que manda em tudo. Tem presbitério, certo? Tem um corpo diaconal. Ou seja, cada um confere o que o outro está fazendo e corrige o outro. Se colocar em atitude de submissão. Quando tem um camarada lá em cima, quem é que vai corrigir esse cara? Quem é que vai ter coragem de dizer que ele está errado? Certo? Fuja desse tipo de igreja. Segundo, transparência financeira. Se uma igreja, você vai participar dela e você não sabe quanto entra, quanto sai, o que é que está saindo, para quê, certo? Essa igreja não presta conta. E por isso não presta para você fazer parte dela. Certo? E por último, disciplina bíblica. Se você não está aberto a participar de uma igreja para corrigir você, então para que você está numa igreja? E muita gente deixa de vir à igreja exatamente por causa disso. E não cresce, não amadurece, não desenvolve. Certo? Eu queria fechar isso aqui com essas duas árvores maravilhosas aqui que eu peguei. Vocês conseguem identificar qual é a falsa, qual é a verdadeira? A falsa é a maior, a verdadeira é a menor. Isso é porque ela mora num sítio. Por sinal, certo? Tá? Chácara, Canto do Sabiá, é o nosso retiro, viu? Tá? A gente vai para lá. E aí você tem aqui duas árvores. A árvore de plástico, perfeita. Amanhã essa árvore vai estar do mesmo jeito que hoje. Daqui uma semana, mesmo jeito que hoje. Ela está meio empoeirada, mas eu pego ela fica lá no meu banheiro. Certo? Se eu quiser, eu deixo ela nova em questão de segundo. Eu ligo o chuveiro quente. Certo? Pego ela aqui, ó, tiro ela daqui de dentro, faz assim, ó, boto de volta, tá novinha. Certo? A aparência linda o tempo todo, perfeita por fora, mas por dentro não tem vida, não produz fruto. É linda, maravilhosa por fora, certo? Agora essa aqui é real, beleza? Ela está em desenvolvimento, a bichinha. Tá sendo cuidada lá pela nossa florista Michele, que está cuidando dela, está resgatando ela a vida. Ela vai lá todo dia, olha para ela, bota água de acordo com o percentual para esse tipo de planta, né? Expõe ela ao sol de acordo com os números de horas necessários todo santo dia, certo? Mas ela tem vida, ela frutifica. Daqui vai nascer outras, mas precisa de cuidado, precisa ser nutrida. Certo? Se não for nutrida, se não for cuidada, se for exposta ao sol demais, vai vir a morrer. Isso aqui é a sua fé. Tem gente que busca fé plástica, certo? Mas sem vida, você não vai produzir fruto. Então, cuidado, certo? Tenha muito cuidado, certo? Se você quer produzir fruto, você vai ter que nutrir com o ensinamento certo, evitar essas infiltrações. Certo? Identificar essas infiltrações de mentiras, de enganos, interromper a captura, certo? Que esses líderes falsos estão tentando fazer com as mentes das pessoas dentro da sua casa. E se você insistir na verdade, você se tornará uma árvore viva. Mas é muito mais fácil vir para cá. Você só não vai ter fruto. Você só não vai ter vida. Certo? Eu queria desafiar vocês com 3 decisões antes de eu liberar vocês aqui. Tá? Olha para essa árvore aqui e diga para você, certo? Eu serei a portaria da minha casa. Tá? Eu discipularei os meus filhos. Eu acompanharei a minha esposa. Tá? Eu vou ser o guarda, o vigia do meu lar. Eu não vou dar isso aqui a ninguém. Eu vou ser. Como homem, eu vou ser. Eu vou buscar influenciar minha esposa e meus filhos. Tá? Segunda, desafio que eu tenho para você hoje. Toda árvore, além de ser vigiada, ela precisa ser o quê? Podada. Toma a decisão hoje de remover o que você sabe que você tem que remover da sua vida. Se é um aplicativo, remova esse miserável. Certo? Qualquer coisa que está impedindo você de crescer, fonte de ensino duvidoso sobre sua vida, corte. Corte. Não presta.
certo? E por último, plante. Você poda, você planta. Planta novos hábitos na sua vida, certo? Toma um compromisso, está aqui um compromisso bom para vocês. Toma um compromisso, 90 dias, você vai ler a Bíblia todo dia. 90 dias, você não vai perder um culto. 90 dias, 3 meses, certo? Aí se você chegar para mim e dizer, isso é muito, pastor, eu não vou conseguir. Então, tu está escolhendo as coisas piores ao invés das coisas melhores. Escolhe as coisas melhores. Não deixa, certo? Que as coisas venham a te contaminar, infiltrar na tua vida, impedir, sufocar o crescimento da tua vida. Vigia, certo? Poda, remove. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.